Olá, o meu nome é Edneia Carneiro e eu escolhi o estudo de caso número 1, o estudo de caso do JP, onde, diante das características elencadas, o aluno se encaixou na deficiência intelectual. Nesse sentido, é necessário que o aluno seja atendido numa sala de recursos e com cronograma de trimestral, com atendimento 2 horas aula por dia, 2 vezes na semana. Elencamos na área da matemática, na unidade temática número, o objeto de conhecimento, resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos mentais, escritos ou exatos, ou aproximados, com números naturais por meio de estratégias variadas, compreensão dos processos nele envolvido, com ou sem uso de calculadora. Na área da linguagem, elencamos na língua portuguesa o conteúdo no campo jornalístico e mediático, que foi reconhecer a impossibilidade de uma neutralidade absoluta no relato dos fatos, identificar diferentes graus de parcialidade e imparcialidade, dados pelo recorte feito pelos efeitos de sentido, advindo das escolhas feitas pelo autor, de forma a poder desenvolver uma atitude mais crítica frente aos textos jornalísticos e torne-se consciente das escolhas enquanto produtor de texto. Isso é o esperado para o ano de matrícula do aluno. No aspecto psicoafetivo e social, espera-se que esse aluno ele já tenha, de acordo com a idade de 13 anos que o JP tem, que ele tenha, senso de responsabilidade, autonomia na realização das atividades de vida diária, que ele tenha senso de pertencimento e tendência grupal com os iguais, firmação da identidade, noção de regras de convívio social, que ele seja capaz de estabelecer alguns valores e código de ética próprio, que ele se sinta aceito e acolhido. E, nesse sentido, priorizamos o quê? Que o atendimento desse aluno propicia a ele a compreensão de que foi feita uma mobilização da escola e da família para que ele tenha esse atendimento, que para ele foi feito um plano exclusivo com o intuito de que ele amplie as suas condições de compreensão acadêmica, social, que ele se sinta aceito e valorizado. E aí, no nosso plano de trabalho, organizamos da seguinte maneira, que o aluno será atendido de modo individual e coletivo, conforme a necessidade, 2 vezes por semana, com carga horária de 4 horas semanais. Propomos também a manutenção do contato com a família, para que esse aluno seja valorizado, para que esse aluno perceba que existe uma organização para que ele seja atendido e também a família perceba isso. Será necessário também, que faça algumas adaptações curriculares com o intuito de preconizar o currículo de turno do aluno, do ano de matrícula. Salientamos também, junto aos professores e por intermédio do pedagogo, que seja feita adequações partindo do que o aluno sabe, que nas avaliações os critérios e as estratégias elas sejam claras e específicas. Também entendemos que elas precisam ser variadas para atender às necessidades do aluno. E isso poderá ser feito de que modo? Por meio da oralidade, por meio de desenho, pesquisa, questões de múltipla escolha, trabalho em grupo. Podemos também pontuar
a necessidade de um tempo maior para a realização dessas atividades, atividades avaliativas, né? Ou das atividades em sala mesmo. Desenvolver e propor as melhores formas, né, de incluir esse aluno nas atividades diárias, como, por exemplo, a comunicação do professor, ela precisa ser um pouco mais assertiva, né? Pois o aluno ele necessita compreender esses conceitos de forma mais clara. Então, o professor pode se utilizar também de imagens mentais, de imagens propriamente ditas, né? De exemplos. E daí, assim, levando em consideração, né, o aspecto motor, percebemos que o JP também necessita de ajuste, né, em relação ao controle inibitório, já que ele apresenta uma agitação motora. E essa agitação, ela pode ser advinda, né, de um desequilíbrio emocional, mas também pode ser que ela denota dificuldade de equilíbrio e tônus muscular, o que impossibilita ele de permanecer por muito tempo sentado. Então, é necessário que a gente faça uma avaliação mais pontual a respeito disso. E assim trabalhar de maneira mais assertiva com ele. Sugerimos encontros com os professores ou com o pedagogo, né, para atualizarmos essas informações e assim a gente poder ver de que maneira, né, de que modo os conteúdos podem ser passados para esse aluno, que metodologias a gente pode adequar para sanar as necessidades desse aluno, à medida que alguma das partes entender que é necessário fazer uma readequação. O objetivo geral do nosso currículo é ampliar as condições de aprendizagem das habilidades de leitura e escrita desse aluno, a resolução de pequenos problemas frente às operações de multiplicação e divisão, melhorar as condições motoras e das relações psicossociais. Em língua portuguesa, né, o que colocamos, né, nos nossos objetivos específicos? Identificar texto jornalístico e compreender os suportes que eles são veiculados, ouvir texto jornalístico lido pelo professor, ler um texto jornalístico em conjunto com os colegas, ler em voz alta, ler em voz baixa, pesquisar textos jornalísticos, localizar informações sobre o assunto do texto, opinar sobre os temas abordados nos textos de modo oral, localizar informações explícitas nos textos lidos. Na área da matemática, conhecer o conceito de divisão e multiplicação, relembrar a estrutura das operações de multiplicação e divisão e a aplicabilidade destas nas ações cotidianas, identificar símbolos, termos referentes às operações e classificá-los, resolver situações, problemas simples ou com apoio visual. Conhecer a função e a aplicabilidade da calculadora no uso cotidiano. Daí, assim, pensamos que para isso é necessário a contribuição da família, né? Pensamos na adequação disso também, para que a família possa, né, estar levando esse aluno para um supermercado, para que ele possa usar a calculadora para fazer o cálculo, né, quando for comprar 5 elementos, 6 elementos, então para ele entender essa ideia de multiplicação e também a soma, para que ele comece a saber como a calculadora funciona. Então, lá na sala de aula a gente vai trabalhar de modo específico,
cada tecla, o uso, como fazer o uso apropriado desse equipamento, né? Construir com o aluno um quadro de direitos e deveres sobre a rotina. Então, a gente precisa elencar uma rotina e esse aluno precisa entender que existe uma rotina a ser seguida e valorizar essa rotina, fazer adequações do turno, né? Orientar o professor para o trabalho em grupo, orientar o professor não só de matemática e de língua portuguesa, mas também de arte e educação física, pois é necessário que esses professores nos deem um apoio para a melhoria da condição motora do aluno, da condição de verbalização desse aluno, de socialização desse aluno. E para isso elencamos alguns recursos didáticos, né? Multimídia, computador, internet, buscadores, vídeos, atividades impressas, jornal, revista, entre outras coisas elencadas aqui ou que julguemos necessário no decorrer do processo.